Beleza? Gravando, meu povo, vamos lá? Bom, essa atividade de hoje é para a gente desenvolver a saída analógica. Na aula passada, nós fizemos entrada analógica. Nas duas últimas aulas, na verdade, né? A gente trabalhou com entrada analógica. Aí a gente vai ver o conceito agora de saída analógica. É bem semelhante. Aquela conversão de escala que a gente aprendeu a fazer nas entradas é bem semelhante para saída. Tá? Então, desenvolvi uma atividade aqui para a gente praticar e entender, né, como funciona a saída analógica. Então, o que é solicitado? Desenvolva a lógica para controlar o nível de um reservatório de água que tem 5 metros de altura a partir da abertura de uma válvula NF com retorno por mola que abastece o reservatório. Caso o nível esteja abaixo de 2 metros, a válvula deverá estar 100% aberta. Caso o nível esteja entre 2 e 4 metros, a válvula deverá abrir 50%. E acima de 4 metros, ela deverá estar totalmente fechada. Temos ainda um botão para ligar e outro para desligar o sistema. Caso o sistema esteja desligado, manualmente o operador poderá abrir ou fechar a válvula totalmente a partir de 2 botoeiras NA com retorno por mola. Utilize uma lâmpada para indicar que o sistema está ligado. Bom, nossas entradas e saídas. Botão liga, botão desliga, botão liga NA, o botão desliga NF, não é isso? Então, ali estão as entradas, liga e desliga. Mais duas para abrir e fechar a válvula, certo? Abrir 100% e fechar 100%. A entrada analógica com transmissor de nível de 0 a 7. Opa, o nosso reservatório tem 5 metros, mas o nosso transmissor tem 7 metros. Beleza? Então tem que levar isso em conta. A gente está trabalhando com ranges diferentes. Tá? Uma saída digital para a lâmpada e uma saída analógica para a abertura de válvula. Já deu para ver que a saída analógica aqui é a QW80. A IW64 e 66, né, são as duas entradas analógicas, e a QW80 é a abertura, é a saída analógica, tá? Bom, a gente vai usar o kit do PLC, que tem um gerador de sinal de 0 a 10 para simular, os botões NA e NF, né, de liga e desliga. Bom, qual é o objetivo dessa atividade? Tá? Então, primeiro é entender os conceitos básicos de saída analógica, como a gente faz a conversão de escala para saída. A gente fez a conversão de escala de 0 a 27.648, lembra? Que a nossa entrada analógica vai no range de 0 a 27.648. A gente vai observar que a saída analógica também tem esse mesmo range. Então, também a gente precisa fazer a conversão de escala, só que o inverso agora. Né? Ao invés de ler nessa escala, a gente vai escrever nessa escala. Tá? Bom, e outra coisa, a gente entendeu os conceitos de válvula NA e NF no campo, que está sendo tratado aqui no exercício. Tá? O exercício está dizendo que a válvula é NF com retorno por mola. O que é que isso quer dizer? Que se eu desligar a saída analógica do PLC, a válvula fecha. Então, para ela estar... Quando eu estou com 0 volt na saída analógica, ela está fechada. Quando eu estou com 10 volts na saída analógica, ela está aberta, 100% aberta. 100%. 10 volts, porque nossa saída é de 0 a 10 volts, né? Então, 10 volts ela está 100% aberta e 0 volt ela está 100% fechada. Entendido até aí? E aí é proporcional, obviamente, né? 8 volts, 80% aberta e assim por diante. Tá? Se ela fosse ao contrário, se a válvula fosse NA, aí eu vou aumentar a saída para fechar a válvula. Então, se a válvula fosse NA no campo, eu ia aumentando a saída analógica para poder a válvula abrir. Certo? Mas aqui ela é NF, então vou aumentando a saída analógica para a válvula... Desculpa, ela seria fechar, né? Aqui vai ser abrir. Eu vou aumentando a saída analógica para ela abrir, e se ela fosse NA no campo, eu ia aumentando a saída analógica para ela fechar. Entendido? Então vamos abrir o TIA Portal para a gente criar a nossa aplicação.
criar um novo projeto. Eu vou botar aqui de saída analógica, tá. Vou configurar o dispositivo, né? Adicionar o nosso PLC, que a gente costuma usar aqui do kit. 1200, CPU, 1211, DC, é esse terceiro. Bom, a gente observou que nas entradas analógicas, ela já era incorporado no próprio PLC. Já a saída analógica, não. É um opcional. Lembra que eu falei que esse kit daqui não tem saída analógica, no kit de lá tem? Porque isso é um cartucho que vai na CPU. Tá? Então a gente acrescenta um cartucho ali na CPU para poder ter a saída analógica, tá? Então, aqui ó, Sign on Board, tá vendo? Aqui eu tenho AQ, saída analógica. Aí eu venho aqui ó, em saída analógica, tenho esse cartão de resolução de 12 bits e aí eu tenho esse cartucho que a gente vai usar. Não confundir com esse AQ aqui de baixo, tá, gente? Esse AQ que tem aqui embaixo é um cartão de saída na expansão. Então, se eu quiser expandir com mais cartões no CLP, eu uso esse AQ daqui. Mas, como é na própria CPU, então eu vou usar esse AQ que está dentro de Sign on Boards, tá? Então, eu vou clicar nele e vou arrastar para cá, ó. Pronto, ele acrescentou o cartucho. Certo? Se eu vier aqui agora, propriedades, vai aparecer um AQ, ó. Tá vendo? AQ1, esse é um cartucho que só tem uma saída analógica. Se eu remover esse cartucho, se eu vier aqui, ó, mandar apagar, aquele AQ some, ó. Não vai existir mais, ó. Só tem um aí, tá vendo? O AQ não existe mais, tá? Então, ele só aparece porque eu adicionei esse cartucho. Então tá aqui, ó, apareceu o AQ. A entrada digital analógica continua lá e apareceu um AQ. E esse AQ, ele tem o endereço de QW80. Certo? Por isso que está lá na atividade como a QW80. Joia? Qual é o IP do CLP, gente? 105? 107? Beleza, 107. Então vamos o que a gente faz agora? Primeiro passo, vamos declarar nossas variáveis, não é isso? Nossos tags. Bom, eu tenho uma entrada analógica, não é isso? Que é do tipo inteiro, que é a IWQ 64. Eu tenho uma saída analógica, que é a QW80. Eu tenho essas variáveis em unidade de engenharia. A nossa entrada analógica vai virar o quê? Nível, não é isso? Então eu posso declarar ela como real, porque vai ter casa decimal, né? Vou botar aqui o quê? MD0, pode ser? Eu tenho nível e tenho abertura de válvula também, não é isso? Que é a nossa saída analógica na escala de 0 a 100%. Abertura, válvula, certo? Então, eu tenho ela na escala, eu tenho as duas variáveis na escala que vai de 0 a 27.648 e tenho uma que está na escala de 0 a 7, que é o nível, e uma outra que está na escala de 0 a 100, de 0 a 100%. Ok?
Bom, eu preciso das variáveis, as entradas e saídas também, né? Mas eu vou precisar das variáveis de conversão. Conversão entrada, aquela variável que vai converter no valor de 0 a 1, né? E preciso uma outra de conversão saída. Então preciso de duas variáveis para fazer as duas conversões, tá? Pronto, vamos declarar nossas entradas e nossas saídas digitais? Então a gente tem entrada digital, botão liga, que aqui é um booleano, né? E 0.0, botão desliga, botão liga, botão desliga, o que mais? Abre válvula, fecha a válvula. Aqui vai ser o comando manual, né? Se eu estiver desligado, eu vou poder abrir, mandar abrir e fechar a válvula, né? Abre válvula, fecha a válvula, fecha a válvula. O que mais? Eu tenho uma saída para indicar ligado, né? Isso. Uma lâmpada para indicar ligado, que é a Q0.0. Fechou? Bom, se a gente precisar de mais variáveis, a gente volta aqui e cria, ok? Mas vamos começar a lógica? Program Blocks, o nosso main. Joia. Vou começar fazendo o que, gente? Posso começar pelas conversões? Porque eu preciso converter as duas variáveis, não é isso? Tanto a de entrada quanto a de saída. Tá? Então eu vou chamar aqui os blocos de conversão. Primeiro a entrada. A entrada está na escala de 0 a 27.648, que é a nossa entrada analógica, que a gente vai jogar isso na variável de conversão de entrada, que está na escala de 0 a 100. De 0 a 1, desculpa. De 0 a 1. Né? Converte de 0 a 27.648 numa escala de 0 a 1. Aí eu pego este cara que está na escala de 0 a 1 e converto na escala de 0 a... Isso, boa! Por que de 0 a 7? Nosso reservatório é de 0 a 5, mas o transmissor de nível é de 0 a 7. Então eu tenho que usar o range do transmissor de nível, certo? E não o range do reservatório. É importante essa colocação aqui, e a ideia quando eu coloquei escala diferente era justamente isso. A gente se atentar que a entrada analógica enxerga o transmissor de nível, e não enxerga o reservatório. O PLC não enxerga o que está no campo, ele enxerga o sinal que chega para ele. O sinal de 0 a 10 volts que chega para ele é proporcional a 0 a 7 metros. Ok? E não 0 a 5 metros. E sim 0 a 7 metros. Ele vai jogar isso aonde? Em nível. Ok? Joia? Alguma pergunta até agora? Bom, vamos converter a saída. Vocês vão observar que é bem semelhante. Olha lá, a nossa saída, a variável abertura de válvula, não foi que eu chamei, se não me engano? Nossa abertura de válvula vai estar na escala de 0 a 100%, 0 a 100. Tá? Então, eu vou pegar a escala que está de 0 a 100 e converter numa escala de 0 a 27.648. Observem que é o inverso, a saída analógica. Eu vou pegar a abertura de válvula que está de 0 a 100 e converter de 0 a 27.648. E quem é que está na escala de 0 a 100? Quem é a variável que está na escala de 0 a 100? Nível? Não, o nível está na escala de 0. Quem está na escala de 0 a 100?
Abertura, válvula. A válvula que está na escala de 0 a 100. Vou jogar isso numa variável de conversão, não é isso? Conversão de saída. E quem vai estar na escala de 0 a 27.648? Quem que vai estar na escala de 0 a 27.648? A saída analógica. Toda IW e a QW desse CLP está na escala de 0 a 27.648. Então, a nossa entrada analógica estava no range de 0 a 27.000 e a nossa saída analógica também está na escala de 0 a 27.000. Certo? Então, o físico está nessa escala e o lógico, que está na unidade de engenharia, que a gente vai buscar, aí a nossa variável nível e nossa variável abertura de válvula. Uma está na escala de 0 a 7 e a outra está na escala de 0 a 100. Pronto. Com quem que eu vou trabalhar na lógica? Quando eu fizer o ladder, eu vou usar quem? Eu vou usar entrada analógica ou vou usar nível? Eu vou usar abertura de válvula ou vou usar saída analógica? Eu vou usar nível e abertura de válvula. Porque estão nas unidades de engenharia. Porque vai ser muito mais fácil eu trabalhar com valores de 0 a 7 e de 0 a 100% do que trabalhar com valores de 0 a 27.000. Vou dar um exemplo para você. O reservatório, se tiver abaixo de 2%, ou de 20%, não é isso? Não é isso que o exercício pede? Se o reservatório estiver abaixo de 2 metros, desculpa, 20% não. Abaixo de 2 metros, ela deve estar 100% aberta. Quanto é 2 metros na escala de 0 a 27.648? Eu teria que fazer a conta para descobrir, né? Por isso que não faz sentido eu trabalhar com entrada analógica. É melhor eu trabalhar com nível. O nível já está me dando no valor de 0 a 7. Beleza? Exatamente. Então vamos lá. Quem é que eu vou fazer primeiro? Como é que eu construo uma lógica, gente? Escolho uma saída. Nesse caso eu só tenho uma saída, né? Qual é a saída que eu tenho? Saída digital, pelo menos, né? Eu tenho uma analógica também, né? Eu tenho o quê? Isso. Eu tenho... Como é o nome da variável que eu usei? Ligado, foi? Ligado. Ligado. Quem que vai acionar essa variável ligado? O botão liga. Botão liga. Eu vou fazer o selo, não é isso? Ligado. E quem vai cortar essa variável? O botão desliga. Aqui no campo é NF. E aqui na lógica eu vou usar o contato aberto. Porque quando eu energizar o PLC, ele já vai estar em 1. Então, quando eu conectar ele no PLC, esse cara já vai estar em 1. Ele já estando em 1, ele está fechado com o contato NA. Então, entrada ligada permite ligar a saída. Entrada desligada, desliga a nossa saída. Ok. Bom, eu tenho mais alguma saída digital? Não. O que eu tenho agora é saída analógica. Bom, a gente está usando saída analógica em degraus. Eu tenho ela em 100%, ela em 0% e ela em... Oi? 0, 50 e 100%, não é isso? Eu posso usar essas variáveis como se fossem saídas. Então eu posso criar uma network para cada valor desse. Posso botar tudo na network só? Posso. Mas para facilitar o entendimento, o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho degraus de saída, eu vou usar uma network como se fosse, quando eu quero ela em 100%, aí eu faço a lógica para ela em 100%. Quando é que eu quero ela em 50%, eu faço a lógica em 50%. E assim por diante. Tá? Bom, e como é que eu jogo? Vamos começar com ela em 0% ou 100% ou 50%? Com 0? Então vamos começar com 0. Como é que eu jogo 0 na variável abertura válvula? Eu vou usar uma instrução chamada move.
O que que a variável move faz? Nós já usamos, né? Já usamos? Eu vou mover 0 para a variável abertura válvula. Não. Por que você não quer? 0.0, é? 0.0, porque tem casa decimal. 0.0 para ele entender que como era casa decimal era real, né? 0.0 para abertura válvula. Tá? Pronto. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou criar a lógica. Em que condição eu vou mandar 0 para esse cara? Quando o quê? Abaixo de 2 metros. Então, como é que eu comparo se ele está abaixo de 2 metros? Eu uso a parte de comparação. Se ele for menor do que... Se nível for menor do que... Menor ou igual a 2 metros. Então, se nível for menor ou igual a 2 metros, ele vai mandar 0 para abertura de válvula. Mas isso se ele estiver em quê? Em ligado. Em não. Se ele estiver ligado, não é isso? Porque se ele estiver desligado, vai depender do quê? Vai depender da botoeira, o que você quer comandar. Então eu vou botar aqui, ó, um contato de ligado. Ele só vai fazer isso se o sistema estiver ligado. Se estiver desligado, ele não vai mexer na válvula, vai parar onde está. Certo? E se o sistema estiver desligado, ou seja, ele não está ligado, o que ele vai fazer? Se a gente pressionar o botão 0 é o que? A válvula aberta ou fechada? Válvula é a 0 é a válvula o que? Aberta ou fechada? Fechada ou aberta, gente? Fechada. Por que fechada? Ela é normalmente fechada no campo. Então significa que quando eu zerar a minha saída, ela fecha. Eu preciso mandar para 10 volts para ela abrir totalmente. Tá? Então como ela é normalmente fechada, ela já vai fechar. Se eu desligar a minha saída, ela vai fechar. Beleza? Então, para eu mandar ela para 0, para eu mandar ela fechar, é quando eu pressionar o botão. O botão fecha, não é isso? Não tem um botão fecha? O botão desliga não, eu nomeei errado, né? É um botão fecha e um botão abre, né? Vamos renomear aqui. Ah, é abre válvula e fecha válvula. Nesse caso aqui é fecha a válvula. Correto? Então, se eu pressionar o botão e estiver desligado, e eu pressionar o botão fecha a válvula, ele vai mandar para 0. Entendido? Bom, posso fazer uma outra network agora, semelhante, mandando para 50%? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, vou segurar o Ctrl e vou arrastar para baixo. Ele vai copiar. Quantos por cento agora? 50.0, 50%. Se ele estiver ligado, em que situação eu tenho que mandar ele para 50%? 50% é se ele estiver entre 2 e 4 metros. Então, se ele for o quê? Maior do que 2, se nível for maior do que 2 e o quê? Menor ou igual a 4. Ok? E se eu estiver desligado, o que eu faço? Quando eu mando para 50%, se eu estiver desligado? Não manda, né? Eu só tenho um abre válvula e
fecha a válvula. Então eu não tenho o comando de mandar para 50%. Então não existe a condição de, em o sistema estando desligado, eu mandar para a válvula para 50%. Tá? O que existe agora é eu mandar ela para 100%, não é isso? Tá, para eu mandar ela para 100%, o que tem que acontecer quando ela está ligada? O nível tem que ser maior do que? Maior do que? Não, aqui eu estou abrindo. 100% eu estou abrindo a válvula. Tá invertido, né? Tá invertido, é. Só vamos perceber agora, né? Quando eu mando para 0, eu fecho a válvula. Não é isso? Então aqui é o que? Quando ela for maior que 4 metros. Maior que 4 metros. Maior que 4 metros, não é isso? Então, se a nossa entrada estiver maior do que 4 metros, eu mando para 0, para fechar a válvula. Entre 2 e 4, 50%. E maior do que 4, eu mando... Agora é 2 aqui, né? Menor do que 2, né? Quando ele estiver menor ou igual a 2, eu vou abrir a válvula 100%. Ok? Agora ficou certo, né? Bom, eu tenho uma condição desligado para abrir a válvula 100%? Tenho, né? Então, quando ele está desligado, ou seja, não está ligado, e eu mandar o comando de quê? Abre válvula. Então, se ele está desligado, eu mando o comando de abrir a válvula, manda para 100%. Entendido? Vamos descarregar? Faltou alguma condição, gente? Acho que não. Usamos os botões de abrir e fechar, o botão liga e desliga. Trabalhamos com a nossa saída analógica nos 3 valores, 0, 50% e 100%. Bom, quanto está aí o 3.4. 3.4 dá um nível de 2.4 metros. Por que não dá 3.4? Porque o range do transmissor de nível é de 0 a 7, não é de 0 a 10, é de 0 a 7. Então aqui ele está dando 0,35, né? Que seria, ali está 34, aqui está 35, né? A diferença entre o voltímetro de um e o voltímetro do outro, né? A medição de tensão. Mas aqui eu tenho 2.4 metros. E a gente ainda não apertou o botão liga, não é isso? Então o sistema não está ligado. A válvula está o quê? A nossa válvula agora está em 0. Consequentemente, a nossa saída analógica também está em 0. Significa que ela está fechada. Alguém pressiona, por favor, abre válvula, porque se a gente pressionar abre válvula, a saída tem que ir para 10 volts. Abre válvula é o último. Teoricamente é o último botão. Esse aí. Foi? Ligou a entrada do CLP? Tem que acender a luz, né? Pressionou, velho?
declarei a variável errada ou eu inverti? Ah, porque a 2 não é a última, é a penúltima. É 0, 1, 2, é a de cima. É a outra, não, a outra. Aí. Pronto, a nossa saída foi para 100%. O nosso volt teórico, nossa saída lógica foi para 27.648 e o voltímetro desligou, foi? O voltímetro está em quanto aí, gente? 9,98, que seria os 10 volts da nossa saída analógica. Faz o inverso agora, pressiona o botão para fechar a válvula. Fechar a válvula. Fecha a válvula, entrada 3. É o último botão. É o de baixo. Pronto, ele pressionou o fecha a válvula, viu que foi para 0 aqui? Foi para 0, o voltímetro está em quanto? Em 0, não é isso? Vamos ligar o sistema agora então, para a gente ver? Para ele variar a saída. Liga o sistema, primeiro botão. Sistema ligado. A gente está com o nível em 2.48, o que dá a nossa saída em 50%. Qual a tensão que está no voltímetro? 4.99, que são os 5 volts que a gente está ajustando para a saída. Se a gente baixar o nível abaixo de 2, baixa o nível aí, no gerador de sinal ali. Devagar aí. Aí baixou abaixo de... Pronto, está abaixo de 2. A nossa saída foi para 100%. Tá 2.5. Oi? Tá 2.5. O voltímetro está 2.5? Não, o voltímetro tá 9.98. Isso, beleza. O voltímetro está em 10 volts. O gerador que tá... O gerador está em... 2.5. Isso, aqui está dando 2.6, mas é o equivalente a 1.84 metros. Lembra que a escala do transmissor de nível é de 0 a 7, não é de 0 a 10. Ali é de 0 a 10 volts, mas ele converte 0 a 10 volts na escala de 0 a 7 metros. Nível está em metros. Então, aquela tensão que é de 2.6, né? Pelo PLC está dando 2.6 volts, é o equivalente a 1.84 metros. Certo? Então, abaixo de 2, a válvula está em 100%. Vamos começar a subir o nível. Vamos subir o nível devagar. Opa, passou de 2, já está em 50%. Já está em 50%. 5 volts? 5 volts, ok. Continua subindo. Vai, sobe, Bruno. Bora. Vai passar de 4 metros, não é isso? Pode subir mais. Pode subir, Bruno. Pode subir, está em 2.3 ainda. Bora. Bora, escravo. 3.2, 3.3, 3.4, 3.6. Vai passar de 4 metros. Pode subir ainda. Acima de 4. Opa, passou de 4. Pode parar. O voltímetro zerou, né? Saiu. O voltímetro zerou porque o nível está alto. O nível está alto, a gente zerou a saída, o voltímetro foi para 0 volt. Ficou claro, gente? Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Entenderam que é bem semelhante à entrada analógica? Né? A inversão de escala, o que muda aqui, né? É que eu converto a escala de 0 a 27.000 em uma unidade de engenharia e na saída analógica é o inverso. Eu converto uma unidade de engenharia na escala de 0 a 27.000 da saída analógica. Se botasse direto a unidade de engenharia, funcionaria? Como assim direto? Tirasse a convenção, o bloco de convenção, deixasse só a unidade de engenharia. Mas o cartão, a entrada física do PLC, ele está na escala de 0 a 27. Então, eu não ia enxergar 7 metros, 5 metros, 3 metros. Eu ia enxergar um valor entre 0 e 27.000. Eu poderia fazer um comparador aqui, numa escala de 0 a 27.000? Poderia.
Não teria problema. Só que eu teria que encontrar o valor primeiro para poder digitar aqui. Entendeu? Joia? Joinha.